porquanto tu estás comigo. A tua vara e o teu báculo, eles me consolarão. Preparaste uma mesa diante de mim, à vista daqueles que me angustiavam, ungiste com óleo, pinga a minha cabeça, e o meu cálice que embriaga. Quão precioso é! E a tua misericórdia irá após mim todos os dias da minha vida, e a fim de que habite na casa do Senhor, por diuturnidade de dias. Palavra do Senhor. Agradeço a presença dos visitantes. Sejam bem-vindos a essa casa. Passamos agora ao pequeno expediente de conformidade com o artigo 153 do Regimento Interno. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas das sessões audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da sessão ordinária do dia 28/8/2013. Ninguém discutindo, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Desculpa uma falha aqui. Os favoráveis estão sentados, os contrários se levantam. Havendo empate, dou o meu voto favorável. Aprovado por 5-4. Coloco em discussão a ata audiovisual da 19ª sessão extraordinária do dia 4/9/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis estão sentados e os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 20ª sessão extraordinária do dia 4/8/2013. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis estão sentados e os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício 232/2013, de autoria do Poder Executivo, o qual encaminha o projeto de lei número 031/2013. Ofício número 332/2013, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 30 de agosto de 2013. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminha projeto de lei número 031/2013. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 031/2013, que em sua ementa dispõe sobre a instituição do PPA, Plano Plurianual do município de Pedrinhas Paulista para os exercícios de 2014 a 2017 e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação em conformidade com o artigo 265 do Regimento Interno dessa Casa. Sem mais para o presente e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao seu ensejo reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Boaventura Aparecido de Melo, Prefeito Municipal, a Sua Excelência o Senhor Aparecido Silva Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Peço a leitura do projeto de lei número 031/2013 e respectiva justificativa. Projeto de lei número 031/2013, de 30 de agosto de 2013. Dispõe sobre a instituição do PPA, Plano Plurianual do município de Pedrinhas Paulista para os exercícios de 2014 a 2017 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Capítulo 1. Da estrutura e organização do plano. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual PPA do município para o período do quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores, metas, ações e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de caráter continuado. Artigo 2º. Os programas e ações desse plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 3º. O plano governamental contém os programas, objetivos e metas com definição de prioridade demonstradas de forma física e financeira, por exercício, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, compostas dos seguintes anexos: 1. Planejamento orçamentário, fontes de financiamento dos programas governamentais. 2. Descrição dos programas governamentais, metas e custos. 3. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. 4. Estrutura de órgão, unidades orçamentárias e executoras. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Programa, instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido. 2. Ação, instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificada conforme a sua natureza em: a. Projeto, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. B. Atividade, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. C. Operação especial, despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo federal, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Artigo 5º. Os valores financeiros, metas fiscais e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimados, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em crédito adicionais. Capítulo 2. Das alterações do Plano Plurianual. Artigo 6º. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei, bem como a inclusão de novos programas, serão proposto pelo Poder Executivo por intermédio de projetos de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico, ou ainda nas leis de suplementações orçamentárias e abertura de crédito especiais e adicionais necessários no decorrer do período. Parágrafo único. As alterações nos projetos de investimento do Plano Plurianual, aumento ou exclusão e ainda a criação ou expansão de despesas de caráter continuado serão processadas através de lei, acompanhadas da alteração dos anexos 2, descrição dos programas de planejamento orçamentário, e anexo 3, descrição das ações, devidamente justificada de forma sintética a modificação da alteração ou extinção do programa ou da ação. Artigo 7º. As atuais despesas de caráter continuado de manutenção das unidades administrativas e suas atividades poderão ser alteradas, suplementadas ou reduzidas de acordo com o percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 8º. Os projetos de lei de revisão geral anual, quando necessário, serão encaminhados à Câmara Municipal até 30 de setembro, em projeto próprio, independente do projeto de lei orçamentária. Capítulo 3. Da publicidade, avaliação e disposições gerais. Artigo 9º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro a fevereiro de cada exercício,
relatório de avaliação de plano através da avaliação das metas de arrecadação e cronograma de desembolso que conterá, no mínimo, 1. Demonstrativo contendo para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigente desse plano. 2. Demonstrativo por programa e por indicador dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos. Artigo 10. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação de sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do plano de que trata esta lei, inclusive por meio eletrônico, internet, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar número 101/00. Parágrafo único. As audiências públicas realizadas durante a apreciação da proposta orçamentária com a participação dos órgãos governamentais estimularão a participação das entidades na sociedade civil. Artigo 11. Este plano plurianual será implantado a partir do 1º de janeiro de 2014, sendo a sua execução avaliada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 30 de agosto de 2013. Boaventura Aparecido de Melo, Prefeito Municipal. Justificativo do projeto de lei número 031/2013, de 30 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 031/2013, que em sua ementa dispõe sobre a instituição do PPA, Plano Plurianual do município de Pedrinhas Paulista, para os exercícios de 2014 a 2017 e da outras providências, que ora apresentamos e que o mesmo seja processado em trâmite normal de conformidade com o regimento interno dessa Casa, através da sessão ordinária. Trata a presente propositura do Plano Plurianual contendo a despesa prevista para o quadriênio 2014/2017, com indicação de envio da descrição dos programas, metas e prioridades, programa orçado, obedecendo às novas disposições contidas nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que será trazendo as metas e prioridades da administração para o próximo quadriênio. Referidas metas e prioridades serão encaminhadas em lei específica até o prazo estabelecido, nos termos do artigo 1 do parágrafo 2º do artigo 35 do ADCT, da Constituição Federal. O projeto contempla tudo aquilo que este governo pretende realizar em custeio do serviço de utilidade pública, administrativos e investimentos, visando, acima de tudo, a melhoria de qualidade de vida de nossa cidade para o quadriênio 2014/2017. O plano será considerado um pequeno aumento nas receitas, levando-se em conta a pequena redução das despesas do ICMS, redução do índice da participação do ICMS em torno de 2,0%, que, embora ainda sendo publicado o índice prévio, as ações estão sendo tomadas no sentido de buscar reduzir o impacto, e somente teremos o resultado após o envio deste plano, sendo que optamos por zelar pela boa condução fixando as despesas estritamente sobre a receita prevista, aguardando que Vossas Excelências analisem o projeto de lei em questão e que ao final possa receber o competente voto de aprovação. Subscrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Boaventura Aparecido de Melo, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício número 331/2013, de autoria do Poder Executivo, o qual encaminha o projeto de lei número 032/2013. Ofício número 331/2013, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 30 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, assunto
encaminha projeto de lei número 032/2013. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 032/2013, que em sua ementa dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação em conformidade com o artigo 265 do Regimento Interno dessa Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Boaventura Aparecido de Melo, Prefeito Municipal, a Sua Excelência o Senhor Aparecido Silva Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Essa é a leitura do projeto de lei número 032/2013 e respectiva justificativa. Projeto de lei número 032/2013, de 30 de agosto de 2013, dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2014 e da outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Artigo 1º. Os anexos de que trata o artigo 10º da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, Lei número 988/2013, de 25 de junho de 2013, que seguem abaixo, passa a incorporar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Pedrinhas Paulista para o exercício de 2014, contendo: anexo 5º, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Anexo 6º, planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, demonstrativo de metas e riscos fiscais, compreendendo: a. demonstrativo de metas anuais, b. demonstrativo de evolução do patrimônio líquido, c. demonstrativo de origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, d. demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia da receita, e. demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, f. anexos de riscos fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Artigo 2º. O valor da proposta orçamentária para o exercício de 2014 será R$ 13.755.000, ficando mantida todas as demais diretrizes fixadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Artigo 3º. Os valores a serem destinados a título de auxílios, subvenções ou contribuições à entidade do terceiro setor, de que trata o artigo 22 da Lei Municipal número 988/2013, de 25 de junho de 2013, ficam alterados para os seguintes: entidade, Clube da Cadeira de Rodas de Assis. Objeto, apoio à pessoa portadora de necessidades especiais. Valor por ano, R$ 1.500. Entidade, Associação Comunitária e Cultural de Pedrinhas Paulista. Objeto, manutenção e custeio do programa de rádio comunitário. Valor, R$ 26.400. Entidade, Núcleo de Idosos de Pedrinhas Paulista, Viva a Vida. Objeto, manutenção e custeio de programas com a terceira idade. Valor, R$ 7.200. Entidade, Sociedade Filantrópica Nosso Lar de Assis, SER. Objeto, manutenção e custeio de atividades com pessoas portadoras de deficiência. Valor, R$ 15.600. Entidade, Associação Beneficente de Assis, SIM. Objeto, manutenção e custeio de atividades com pessoas portadoras de deficiência. Valor, R$ 15.600. Entidade, Frente de Assistência Social de Maracaí. Objeto, manutenção e custeio de atendimento de adolescentes e desabrigados. Valor, R$ 32.544. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do 1º de janeiro de 2014. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 30 de agosto de 2013, Boaventura Aparecido de Melo, Prefeito Municipal.
Justificativa do projeto de lei número 032/2013, de 30 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 032/2013, que em sua ementa dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão ordinária a ser previamente designada, de conformidade com o regimento interno dessa Casa. Como é de conhecimento dos nobres edis, encaminhamos dentro do prazo legal o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, todavia, em virtude da incongruência na legislação federal, onde dispõe que o plano plurianual possa ser encaminhado até 30 de agosto, conforme disposto no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 35 do ADCT. Solicitamos autorização a este legislativo para o envio das metas até esse novo prazo, conforme autorizado no artigo 10º da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Lei número 988, de 25 de junho de 2013. Dessa forma, já ficando concluídas as metas, bem como realizadas a competente audiência pública, optamos por encaminhá-la de imediato, para que seja apreciada pelos nobres edis. O plano está considerando um pequeno aumento nas receitas, levando-se em conta a pequena redução dos repasses do ICMS, redução do índice de participação do ICMS em torno de 2%, que, embora ainda sendo publicado o índice prévio, as ações estão sendo tomadas no sentido de buscar reduzir o impacto, e somente teremos o resultado após o envio desse plano, sendo que optamos por zelar pela boa condução, fixando as metas estritamente sobre a receita prevista. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça, aguardando que vossas excelências analisem o projeto de lei em questão e que ao final possa receber o competente voto de aprovação. Subscrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Boaventura Aparecido de Melo, Prefeito Municipal. Encaminha os projetos de lei número 031 e 032/2013 à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para o recebimento de emendas no prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 266 e parágrafo 1º do Regimento Interno. Informo aos senhores vereadores que amanhã estarei providenciando uma cópia para cada um. Peço a leitura da moção número 019/2013. Moção número 019/2013, de 9 de setembro de 2013. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Genário Pietro Marcialo, ocorrido no dia 7 de setembro de 2013, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarílio Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013. Em conformidade com o artigo 156, inciso 3º do Regimento Interno, darei início à discussão e votação da propositura. Coloco em discussão a moção número 019/2013, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levante. Aprovado por unanimidade. Peço à diretora da Câmara que tome as devidas providências quanto à propositura aprovada.
De conformidade com o artigo 156, inciso 4º e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para o vereador, para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Villani. Com a palavra. O vereador tem 15 minutos. Boa noite, nobres vereadores, senhor presidente, boa noite ao público presente. Queria aqui, como líder da bancada, dar as boas-vindas ao vereador Amarílio, que seja bem-vindo. A sua experiência vai nos trazer bastante benefícios. E ao Boaventura, que volta da prefeitura, que fez um bom mandato, respeitou o companheirismo e soube levar o mandato até o fim. Seja bem-vindo na presidência. Queria aqui falar que hoje, 7h30, começou as aulas na e-mail Josepina de Loreto. Nós estivemos lá hoje, 7h30, às 8 horas, recebendo as crianças e os pais. E começou as aulas lá. Uma belíssima creche para nossas crianças. Quero dar os parabéns para a Ângela, prefeita, e para o Sérgio, vice, que proporcionou uma belíssima festa sábado agora para a população de Cobrinhas, e ao Geraldo Janeto, que organizou, está de parabéns. Foi uma boa festa, uma belíssima festa, onde teve presente aqui Campos Machado, vereadores e prefeito de outra cidade, que nos agraciou com sua visita. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigado pela atenção. Concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Valoni. Concedo a palavra ao vereador Aparecido Silva Menezes. Passo a palavra. Concedo a palavra ao vereador Carlos Pereira Mendonça. O vereador tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público aqui presente, aos nossos internautas, que da sua casa, do seu trabalho nos ouve. Eu gostaria de falar aqui de um assunto e talvez seja até pela última vez em função da situação que se formou em torno disso, e se refere então à nossa Associação dos Funcionários Públicos Municipais, a AFUP. A AFUP foi criada e fundada no dia 28 de outubro de 2002, há quase 11 anos, e foi escolhido esse dia proposital em função do Dia do Funcionário Público. A finalidade da entidade é a representação dos funcionários públicos municipais de Pedrinhas Paulista, tendo por finalidade a organização da categoria para a conquista da melhoria da condição de vida e trabalho de seus representados, a defesa de seus direitos e interesses, bem como prestar assistência aos associados e seus familiares. Na primeira oportunidade, isso no início de 2003, a primeira reivindicação que nós fizemos à então prefeita Ida Françoso de Souza foi através de um ofício encaminhado solicitando a revisão da tabela de vencimentos dos funcionários públicos municipais. E a partir daí, nós passamos a ter uma participação intensa em relação a isso, muito embora nem sempre nós tivéssemos êxito
nas nossas reivindicações. A nossa associação teve uma participação não só na questão salarial, mas em relação às questões dos funcionários, do seu bem-estar e até a sociedade pedaniense. Como a participação em todos os eventos, promoções de grandiosas festas aos familiares, com refeição, bebidas, sobremesas, sorteios de brindes e brinquedos infantis que duravam o dia todo. Temos aqui, nesse plenário, pessoas que participaram dessas festas e sabem o que eu estou falando. Era realizado com toda a família, fizemos na Clóvis Manfro, sempre em comemoração ao ano, a mais um ano da existência da FUP, e podem aqui confirmar como eram as nossas festas. Inclusive tivemos aqui o prazer de contar com o colega vereador, o Cido, que não só participou ajudando na assando ao churrasco, como também nós tivemos o curso, vários cursos nós tivemos de informática, tivemos cursos de violão e outros demais cursos, inclusive curso de informática, dos 37 formandos, que contou com a participação do então prefeito Jaco Diraine e do então presidente da Câmara, Emerson, que hoje está aqui junto conosco, nesse plenário. Então, nessa época também, não sei se o companheiro Cido lembra, mas eu fui um dos formandos dessa turma aí de 37. Bem, os jantares, tivemos jantares com a família, e convênios com a saúde, convênios com os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, inclusive 1% da nossa contribuição mensal, ela era repassada então no próprio desconto que nós tínhamos nesses comércios de prestação de serviço, ele já deduzia esse 1%, acabavam me saindo do bolso. Tivemos até convênio aí com a Unimed, e com outros órgãos aí. Tivemos aí, eu até fazendo lá, mexendo lá nas coisas que eu estava arquivando, ajudando a guardar, né? Então, eu estive verificando aqui, nós temos, foram feitos 5, foram editados 5 jornaizinhos, né, na sua extensão, e esses jornais, eles tinham a função de trazer as curiosidades, aqueles assuntos que interessam ao funcionário. Tínhamos aqui classificados, fizemos várias interferências em relação a doações de objetos, né, para aquelas pessoas mais carentes. Eles doavam e nós intermediávamos e levávamos até aquelas pessoas. Fazíamos homenagem, como foi o caso aqui que nós fizemos para os funcionários, quando aconteceu aquela situação lá em cima na galeria, né, que foi aqui aos aposentados. Enfim, nós tínhamos aqui uma atividade firme, dedicada, com muito trabalho e dedicação, com o objetivo dos funcionários e procurando também participar da sociedade padrinhense. Tivemos um sonho que não foi realizado, que era a da sede
social. Infelizmente, nós não conseguimos e é algo que a gente vai lamentar para sempre. Nós também aqui não vamos condenar ninguém. Tivemos a oposição que foi contra, mas também tivemos pessoas do nosso partido que não se empenharam no sentido de tornar isso possível. Em fim de 2008, quando terminou a gestão e começou a nova da administração, nós conversamos então com o prefeito e foi feita uma reunião para estabelecer se haveria esse apoio ou não. E ficou acertado que seria esse apoio. Mas, infelizmente, já no dia seguinte, a atitude do então prefeito foi ir até o departamento pessoal e, no ato discricionário, determinar a chefe do departamento pessoal que não efetuasse mais o desconto em folha. O funcionário autorizou por escrito, estava no seu prontuário, mas a determinação era para não haver desconto e não haver repasse, portanto, nas contas da FUP. Começou aí o nosso problema, porque sem receita nós não conseguimos nos manter. Em seguida, nós tínhamos o nosso escritóriozinho, que já era pequeno, em um lugar inadequado, e também foi pedido e nos foi tirado. Tivemos que sair dali, fazer aluguel, alugar um prédio, e a partir daí as coisas começaram a ficar complicadas, ficaram difíceis. E a partir daí nós não conseguimos, teve os funcionários, muitos com medo, por receio, até porque não havia apoio, pediram para sair, houve muita exclusão, e então nós perdemos um contingente de pessoas e, portanto, foi ficando cada vez mais inviável. Até que encerrou. Fizemos uma assembleia, só alguns dias, e determinou e acharam por bem a maioria decidir que havia dissolução da FUP. E, então nós estamos nesse momento tratando da documentação e hoje coube a mim, né, eu que dei o início nisso, para a abertura, quis o destino que fosse eu encarregado de ir até o cartório entregar a documentação para fazer o encerramento das nossas atividades. É lamentável, eu falo isso assim com muita tristeza, porque era algo de muita importância para nós, funcionários, e que hoje nós não temos mais. Eu gostaria aqui de agradecer as autoridades que acreditaram nesse ideal e nos apoiaram, os membros da diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, desde a fundação, da sua fundação, até os dias atuais, pelo trabalho voluntário em favor dos nossos funcionários. E, enfim, aos próprios funcionários que também acreditaram e foram até o fim, enquanto havia esperança, eles estavam ali e lutaram junto com a gente nesse objetivo e acreditando que nós pudéssemos dar a volta por cima e reverter essa situação. Infelizmente, nós não conseguimos. Mas eu deixo esse trabalho, apesar que eu já como vereador, eu já não estava exercendo mais, desde a minha posse, porque não poderia, a presidência, mas sempre estive apoiando, dando a força, e posso dizer que eu estou com a consciência tranquila e a sensação de dever cumprido. Fiz tudo aquilo que esteve ao meu alcance para que pudesse ter êxito e a nossa associação não tivesse o fim que teve. Mas, infelizmente, as coisas não são como a gente espera. E eu desejo sorte aos associados, espero que os nossos administradores procuram fazer um trabalho de qualidade, sempre buscando a melhoria
melhoria de condições de trabalho, melhoria de salário, enfim, em todos os sentidos aí aos nossos funcionários, porque eles merecem. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Wilson Alves da Silva. Conceda a palavra ao vereador Emerson da Cruz Souza. Conceda a palavra à vereadora Flávia Garuti Muniz. Passo a palavra. Conceda a palavra à vereadora Marília Domingues Ferreira. Senhor presidente, nobres colegas, uma boa noite. Queria estender aqui também uma boa noite. Seja bem-vindo ao meu amigo, ex-companheiro de primeira legislatura, senhor João Cardoso, aqui presente. Seja sempre bem-vindo a esta casa. O ex-companheiro, vereador também dessa casa, Walter Dalben, obrigado aí pela presença. Genino Fornager, o pai do nosso atual vice-prefeito. A todos os demais presentes, em especial ao Romano Pomino, que é um munícipe que jamais perdeu qualquer sessão, chega até primeiro do que todos os vereadores. Então, seja sempre bem-vindo a esta casa. Meu boa noite a todos. Bem, essa aqui é a minha primeira sessão ordinária, depois de tantos anos, né, sendo vereador presente em 5 legislaturas. Eu fiquei agora na suplência por um período afastado, então, da Câmara aqui por um período de 8 meses. Mas isso foi bom para mim, acho que foi bom aqui para a Câmara, foi bom para a comunidade, para que cada um analisasse, percebesse, sentisse essa ausência, né? Ou querida ou não querida, mas eu acho que todo mundo sentiu essa minha falta aqui. Eu tenho encontrado muito apoio sei que esse período, então, foi assim de ausência de uma maneira boa, ausência de uma maneira, talvez, que foi sentida por alguns, que eu realmente devia ter permanecido nesta casa. Mas, como a política, ela traça caminhos incertos, nem todos segue o seu rumo correto, sempre tem alguns desvios. E aqui também ocorreu isso aí, em Pedrinhas Paulista. Todo mundo sabe que foi necessário ocorrer uma nova eleição. Alguns já sabiam que essa eleição teria que ocorrer devido aos termos de um processo que estava ainda em andamento. Aí muda-se, né? Uma nova eleição, o que ocorre? Foi até que o nome do nosso companheiro Sérgio Fornager foi solicitado a ele para que ele, se pudesse pleitear essa eleição como um vice, e ele aceitou. Um menino jovem, batalhador, conhecedor, boa pessoa realmente, e que deu aí o nome dele e chegou
num ponto que de vereador ele já subiu mais um degrau na política de Pedrinhas Paulista, encarando então aí a função o cargo e a função de vice-prefeito do município, a quem eu parabenizo ele pela sua escolha, pelo seu trabalho. Parabenizo a Ângela também, que foi a prefeita eleita, que era quase que um fato consumado, né? E então, nessa aceitação do Serginho pelo cargo de vice-prefeito, do qual foi eleito, ele teve que renunciar do cargo de vereador. E na eleição de outubro, eu fiquei na suplência dele e do Cido, meu companheiro de partido, PMDB, em que qualquer um dos dois que saísse, né, por um motivo, como ocorreu com o Sérgio, eu voltaria a esta casa. Então, concluiu-se aí que o Serginho saiu e eu voltei a esta casa. E nesse período de 8 meses, eu estive sempre presente nos acontecimentos que se ocorria nesta Casa de Leis. É claro que eu queria me afastar um pouco, me ligava, sabia como estava acontecendo, mas não interferia em nada. Porque eu acho que a Câmara ela tem que ter a ausência de qualquer palpite. Eu acho que o vereador ele tem que ser consciente dos atos dele, ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Então, eu fiquei não ausente em presença nesta Casa de Leis, que eu não participei de nenhuma sessão. E então eu deixei que a Câmara corresse por seu livre caminho, sem interferir em nada. Muito embora muitos eleitores, ou meus, ou que não foram meus, sentiram, né, que faltava uma pessoa, uma experiência, uma pessoa para guiar um pouco o rumo aqui. Mas isso é a opinião de cada um. Eu senti essa falta de vir aqui na Câmara, mas como eu aceito e acato e respeito a decisão do povo, a minha quantidade de voto não foi o suficiente para encarar no primeiro dia. Mas estou sempre pronto para que o meu trabalho, que foi reconhecido, que é reconhecido por muitos, eu pudesse voltar aqui e ajudar a esta Câmara, né? Porque eu acho que quem decide aqui é a maioria, e que essa maioria seja uma maioria sempre consciente e que dê o respaldo em todos os projetos que venham para o bem da nossa comunidade. Eu acho que o vereador ele pode até ser assim, como oposição, mas os projetos que realmente necessitam ser aprovados, eu acho que tem que ter a consciência de votar favorável. Então, eu espero que nessa legislatura agora, eu acho que nós, vereadores, temos que ser bem conscientes do poder que o povo nos concedeu. Eu acho que temos que usar a razão, o bom senso, para que a nossa comunidade não seja prejudicada. E é só isso por enquanto. Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-vereadores, seu João e o Walter, público aqui presente, uma boa noite a todos. Eu vou falar aqui sobre a FUP, né, que o vereador acabou citando aqui, disse que não acusava ninguém, mas de uma certa forma
acabou acusando. Porque ele disse que quando criou a FUP, ele procurou a ex-prefeita em alguns assuntos, mas eu digo, será que ele foi atendido? Porque eu não lembro se foi 5 anos, se foi 6, na gestão da ex-prefeita, ela não pagou nem o reajuste da inflação do ano dos funcionários. E que eu me lembre, se eu não estiver enganado, a partir da data que começou a pagar, foi uma lei criada na Câmara para os vereadores do PTB e PMDB que obrigava o prefeito a repassar a inflação aos funcionários. Agora, quanto à sede da FUP, não é culpa da prefeitura ou da administração, porque existe lei que veda repasse de dinheiro público a associações de funcionários. Então, não é culpa da administração, foi culpa da própria associação. E também, quanto ao desconto em folha de pagamento dos funcionários, também eu acho que não é culpa da administração. Porque o funcionário, se ele quisesse fazer parte da FUP, ele recebia o salário, ele ia lá e pagava a sua mensalidade. A partir do momento que ele não pagou, é porque ele não tinha mais interesse. Então, não é culpa da administração. Então, eu até acho, até louvável uma associação de funcionários, desde que os membros da diretoria não participem de cargo político. Porque muitas vezes você cria uma associação de funcionário, você recebe dinheiro dos funcionários e usa o cargo para se promover politicamente. Então, dessa forma, eu não concordo. Não participei, a Câmara, funcionário da Câmara não fazia parte, mas muitos funcionários também que me procurou e na época uns não concordavam, mas tinha vergonha de pedir para deixar de descontar em folha. Mas a partir do momento que foi tirado descontado em folha, o funcionário jamais quis repassar o seu dinheirinho para a associação, porque acho que não tinha muitas vantagens. Gostaria de falar aqui só de um ato que aconteceu no nosso município, que foi a diplomação da prefeita Ângela e do Sérgio Fornazier, onde a gente tínhamos no município as duas autoridades máximas da comarca da justiça, um juiz de direito e uma promotora, onde que os vereadores da oposição não compareceram para representar os seus partidos. Mas não podemos esperar muito também, né, da oposição, uma vez que eles prometeram falar em rádio que teriam um candidato e chegou na hora, não compareceu. Então, um partido que não comparece, não apresenta para ter candidato de oposição, também não podemos esperar nada, porque do momento que não compareceram lá também, eu acho que não tem representação nem de vereadores. Aqui também aconteceu, logo após, no dia 4, tivemos aqui uma sessão extraordinária que era para compor o cargo vago na mesa diretora e também das comissões permanentes, onde que só compareceu 2 vereadores da oposição. Um, achei até louvável a atitude dele, porque só tinha um candidato, ele acabou votando no candidato, e o outro se absteve do voto. Mas o que eu queria dizer mais aqui foi quanto à legislatura passada, onde que alguns vereadores tiveram o apoio de outros para se beneficiar e tiraram do projeto que você fazia lá o salário, o subsídio dos funcionários, dos vereadores e presidente de Câmara, onde eles tiraram que os 10% do vereador que faltavam na sessão extraordinária e 5%
de quem faltasse numa comissão permanente. Mas eu já estou conversando com o nosso grupo. Eu acho que o vereador, na hora que ele se candidata a um cargo público, ele tem que respeitar os eleitores e a população, ele tem que comparecer. Não é só receber salário e ficar em casa. Então eu acho que a partir da semana que vem, ou a próxima semana, eu já estou conversando com o jurídico para a gente enviar essa casa uma emenda ao projeto, colocando o desconto de 10% dos vereadores que faltarem nas sessões extraordinárias e 5% do que faltar nas comissões permanentes. Então, é uma coisa que eu quero ver dessa vez agora, o vereador, eu tenho certeza que hoje nós estamos com uma bancada sólida, competente. Eu quero ver quem vai ter coragem de votar contra. Porque eu vou convidar a população, já convidei na sessão de posse, para a população estar participando das sessões da Câmara, que é para ver qual o vereador que trabalha em benefício da população. Por enquanto é só, e muito obrigado. Não havendo mais nada que conte na ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, passamos à explicação pessoal. Concedo a palavra ao vereador Antônio Bulani. Concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Valoni. Concedo a palavra ao vereador Aparecido Silva Menezes. Com a palavra. O vereador tem 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente. Só queria lembrar da belíssima festa de sessão de posse, onde já foi lembrado aqui pelo presidente, da presença do juiz da comarca de Maracaí, doutor Leonardo, da promotora doutora Juliana, diversos vereadores da região, autoridades, Polícia Militar, até o capitão esteve presente aqui. Foi uma festa muito bonita e louvável, onde todos receberam muitos elogios. Gostaria também de saudar, dar as boas-vindas ao presidente Boaventura, ao nosso amigo Amarílio, onde sabemos que tem muitas coisas boas para passar para nós aqui. Gostaria também de falar também da festa que teve também no sábado, onde teve presente o grande deputado Campos Machado e diversas autoridades, prefeito de Cândido Mota, vereadores de toda a região. Uma festa muito bonita, uma verdadeira confraternização de amigos. Eu só queria lembrar os nobres colegas e a população também, que no dia 12 de setembro agora vai estar se realizando o ciclo de debates de agentes políticos e dirigentes municipais no ano de 2013, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que será realizado na cidade de Pedrinhas Paulistas, das 13h30 às 17 horas, no Cine Teatro, onde estará o grande Roque Cittadini, do Tribunal de Contas, e na ocasião será abordado vários temas que eu acho que é de grande valia para nós aqui. E também só reforçar para a população e para os nobres colegas para participar da audiência pública da saúde, que será na sexta-feira às 15 horas, para a gente ter a real certeza de onde estão sendo gastos o dinheiro público
e da maneira que está sendo aplicada, que eu creio eu que é muito bem aplicado, e a gente vê está sendo gasto com remédio de qualidade, com exames laboratoriais muito bem feitos, e a gente vê que o gasto que o nosso município tem, pelo tamanho do município, é um gasto, uma cifra alta, eu acho que muito alta, mas que o nosso município supre bem, porque onde se é para se gastar 15%, se gasta 22%, 23%, e é um dinheiro muito bem aplicado. Eu só gostaria mesmo de que os novos colegas viessem mesmo nessas audiências, que é de muito valia para nós. Por enquanto é só, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Carlos Pereira Mendonça. Pode falar. Vereador tem 10 minutos. Mesa diretora, público presente. Bem, em relação à ilegalidade da aquisição do terreno que falou aqui o presidente, é impressionante porque eu ajudei a formar a associação dos funcionários públicos municipais de Tarumã, vieram aqui pedir um apoio, e antes de formado eles já tinham o terreno concedido pela prefeitura. Já tinha uma lei, a Câmara votou e eu já tinha. Paraguaçu tem uma associação, uma sede social com 2 piscinas, inclusive uma olímpica, e toda a infraestrutura, com salões de festa, com campo de futebol, com quadro de esporte, e uma série de situações. Então não é essa situação. Em relação às contas do banco, o banco, os funcionários sim passaram a contribuir com as contas bancárias. Inclusive quando nós terminamos, agora nós temos 48 associados, quando dissolveu. Em relação à presença no evento da posse, nós vivemos uma democracia, gente. Ninguém é obrigado a ir, ou deixar de ir em algum lugar, independente. Cada um tem o direito de fazer aquilo que acha. É o livre-arbítrio, é o que a Constituição Federal prevê. Em relação aos horários das sessões, eu acho até interessante que tenha essa multa, que a pessoa pague, mas tem que ver o horário que vão escolher para essa sessão extraordinária, porque escolhe cada horário aí que é complicado. Então, e aqui tem muita sessão extraordinária, né? Da região aqui, é o lugar que mais tem sessão extraordinária. Coisas que poderiam ser resolvidas no ordinário, passa. Então, nós vamos ver em relação a essa questão de horário, tem que haver bom senso também. Não é só que cobrar, não é só de um lado, tem que ser visto isso dessa maneira também. Bom, não poderia deixar de falar aqui a respeito da sentença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que deu um parecer, uma sentença, uma decisão, em relação à firma JH Prestação de Serviço Médico Limitada. E aqui diz o seguinte: manifestou pela irregularidade, isso aqui é a sentença do auditor do Tribunal de Contas, manifestou pela irregularidade dos atos examinados. Decisão: acolhe as manifestações em nome dos órgãos técnicos da Casa, visto que as irregularidades constatadas na instrução processual não foram afastadas pela defesa. Com efeito, a falta de publicidade do edital, aliada ao fato de a pesquisa de preços foi realizada somente com a contratada, revela o caráter restritivo do certame, bem como seu direcionamento, comprometendo de forma irremediável os atos em exame. Então,
deixaram de utilizar aqui o princípio da publicidade, que é previsto na Constituição Federal. Todas as empresas têm que ter conhecimento das licitações, e não foi o que aconteceu, e esse princípio exerce basicamente duas funções: dar o conhecimento do ato administrativo ao público em geral, dando oportunidade a todos, e como meio de transparência da administração pública, de modo a permitir o controle social dos atos administrativos. Esse é o princípio da publicidade, tendo sido, inclusive, caso de condenação por prática, condenação de vereadores e outros municípios, por prática de ato de improbidade administrativa. Então foi lamentável o que aconteceu. Aqui em Copa era o prefeito, o Sr. Geraldo Gianetta, que não obedeceu esse princípio. Tenho um irmão, do qual eu tenho um orgulho muito grande, que mora em São José das Laranjeiras, Guarulhos, pessoa íntegra, honestíssima, e que me passou uma mensagem hoje que eu fiz questão de trazer aqui, até em homenagem a ele, e compartilhar com os senhores. Abre aspas. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Fecha aspas. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Wilson Alves da Silva. O vereador tem 10 minutos. Mesa diretora, demais vereadores, comunidade presente, nossa boa noite. Ouvimos aqui que vereadores não compareceram na posse da senhora prefeita. Pois bem, eu acho que ninguém é obrigado a fazer algo se a lei não determina. Foi o posicionamento da bancada nossa, assumimos perante a comunidade. É a comunidade que vai nos avaliar. Não temos nenhuma preocupação a respeito daquilo que, diferentemente da comunidade, a fazer um pensamento, fazer uma avaliação da nossa atitude. E quanto à presença do juiz da comarca de Maracaí e do Ministério Público, uma presença muito importante, mas não recebemos nenhum convite do Ministério Público e não recebemos nenhum convite do juízo eleitoral. É uma atitude nossa que nós assumimos, mas assumimos com a população. Não são avaliações individualizadas que vai nos colocar na parede. Não temos receio, não. E quanto à nossa falta aqui, na sessão extraordinária passada, é a primeira falta minha com compromisso assumido e plenamente justificado na cidade de Marília e que coincidia o horário da extraordinária. Uma extraordinária marcada às 10 horas, até a propósito para que a população não venha aqui para observar e ver o que está acontecendo. Embora a presidência e os ditames dessa Casa de Leis dá essa abertura para marcar a qualquer hora. Mas já tivemos
aqui anteriormente centenas e muitas sessões extraordinárias marcadas 10 horas, 2 horas, e sessões que tratavam de assuntos profundos e assuntos super importantes e que a comunidade não estava aí, estava trabalhando. Tudo bem que essa presidência queira marcar de madrugada, à meia-noite, a hora que quiser marcar. E também isso vai chamar o povo aí, para nos observar numa lei em que está preparando para colocar descontos para os vereadores em faltas na extraordinária e nas comissões. Eu, de modo particular, não tenho receio nenhum. Eu vou estudar direitinho. Se a lei me facultar o voto e eu tiver justificativa, porque nesse plenário aqui, o que eu voto eu justifico. Se eu tiver justificativa, não é porque o povo está aí, não. Respeito muito o povo, certo? Mas a minha preocupação é eu votar e depois poder, perante o público, justificar o meu voto. Então eu não tenho receio, não. Falar que vai trazer o público aí pensando que vai colocar a gente na parede, não coloca, não. Se for diferente do que a lei diz, eu não vou vacilar, não, eu voto contra. Se a lei der todo o respaldo para que aquele projeto possa ser aprovado, terá meu. Esse foi o meu procedimento sempre. E, aliás, se é que essa lei ainda permanece aqui, nessa Casa de Leis, ela permanece porque no mandato passado foram 7 vereadores que aprovaram essa lei que está aí, que não oferece desconto aos vereadores em sessão extraordinária. Então, eu quero dizer que estamos aqui focados, trabalhando em cima de situações que sejam concretizadas para o bem-estar da população. Não são avaliações diferentes da população que vai nos fazer ter as nossas atitudes, os nossos votos, diferente daquilo que achamos que é o correto. E a nossa Constituição, ela é bem clara a deixar a nossa avaliação de que nada podemos fazer com que alguém faça algo se não for na forma da lei. E não existia nenhuma lei que nos levasse a estar numa sessão de posse. E como foi um consenso do partido, um consenso do grupo de vereadores, assim aconteceu. Não é porque tínhamos aí autoridades da comarca que faltamos com o respeito. Faltei na sessão extraordinária e é a minha primeira falta. Eu não estou faltando pensando em ganhar e nem em receber. Eu estou comparecendo pelo compromisso que eu tenho com a população. Não é estar aqui na sessão extraordinária única e exclusivamente por se resguardar
de não ter um desconto no seu salário, nos seus subsídios. Eu estou presente nas extraordinárias e presente sempre nesse legislativo pelo compromisso assumido e pela confiança dos eleitores que depositaram em mim os seus votos. E dia de amanhã, se porventura for colocado aqui um projeto a respeito de conceder faltas e descontos, iremos analisar. Se for legal, terá o nosso voto. Não votamos, vamos procurar votar contra aquilo que a lei determina. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Emerson da Cruz Souza. O vereador tem 10 minutos. Senhor presidente, novos colegas, povo aqui presente, queria parabenizar aí as palavras do professor Urso, onde colocou aqui os fatos corretos e o nosso posicionamento também aqui nesse legislativo. Bom, sou muito breve aqui hoje, não estender muito não, só queria parabenizar a atitude de vereadores da Câmara Municipal de Assis, onde foi por unânime que todos os vereadores assinaram o projeto do nepotismo, que está sendo votado hoje, em sessão ordinária, onde vejo vereadores trabalhando pelo município e sem vantagem nenhuma política. Então gostaria, através aqui, registrar em ata o meu posicionamento aqui contra esses vereadores. Não foram um ou dois que assinaram esse projeto de nepotismo, votação histórica lá. Com certeza, acho que nesse momento já deve ter sido aprovado, então gostaria aqui de deixar meu aplauso a todos esses vereadores. E uma vez que já colocamos aqui nessa Câmara, mas não passou, né, o posicionamento nosso como vereadores, onde que o professor Wilson aqui colocou bem, que a gente vem aqui, vota, mas justifica. Se não, justifica. Se vota assim, também. Então, dessa forma, deixo aqui essa mensagem. E os vereadores trabalham. Todos aqui, com certeza, eu acho que pensam no município, mas esquecem de algumas atitudes. Então, parabenizo a toda a Câmara Municipal de Assis, a todos os vereadores, alguns amigos lá, pela essa atitude tomada, que vários outros municípios já seguiram por esse motivo. Felizmente aqui ainda não, mas quem sabe futuramente. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Flávia Garuti Muniz. A vereadora tem 10 minutos. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os vereadores, todo o público presente, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas ao senhor presidente Boaventura, ao senhor Amarilho. Acredito que a experiência de vocês vão ser muito importante aqui para nós. Aqui foi dito nessa sessão sobre o processo da firma JH. Eu não vou me estender sobre esse processo, mas eu queria que o vereador puxasse na memória dele e comparasse esse processo comparado com o da dívida de 247 mil que a prefeitura está correndo risco de pagar na época do PSDB, quando ele estava assumindo. Sobre a sessão ordinária, como o senhor Boaventura disse aqui, eu quero já adiantar que meu voto vai ser a favor. Eu acredito que todos nós vereadores, o papel do vereador é comparecer na Câmara e fazer o papel do vereador. Aqui também foi dito pelo vereador que ele não participou, os vereadores não participaram da diplomação da senhora Ângela e do Sérgio,
porque não receberam o convite do Ministério Público nem do juiz eleitoral. Então, vocês perderam uma grande oportunidade de ver como que aquele cemitério estava lotado e como que eles foram aplaudidos e estão agradando a toda a população de Pedrinhos. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Amarildo Domingos Ferreira. O vereador tem 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e senhores aqui presentes. Eu queria aqui discorrer sobre os assuntos que já vereadores anteciparam. Gostaria de deixar claro para quem está ouvindo aqui que existe uma diferença entre a entidade associação e a entidade sindicatos. Cada um tem as suas atribuições, as suas funções, os seus objetivos. A associação, que nem é o caso da FUP, que aqui foi citada, a associação ela tem a função básica de tratar do lazer, do bem-estar dos funcionários e da família. Tudo que se trata nesse sentido seria a função básica da associação. Agora, o sindicato, as funções básicas dele, ele tem que se limitar na área jurídica, na área trabalhista, e defender os interesses trabalhistas e funcionais dos funcionários. Essa é a defesa do sindicato. Seria como que um advogado do funcionário perante a entidade em que ele presta serviço. Que o sindicato vai defender sobre o reajuste salarial, sobre descontos em folha de pagamento, sobre valores que a entidade não repassou aos funcionários. Então, esse questionamento mais trabalhista e jurídico. Essa é a diferença. Agora, a associação fazer um requerimento requerendo ao prefeito aumento salarial não é função da associação. Infelizmente, eu quero esclarecer aqui que ninguém sai daqui achando que a FUP fez o que era correto. Não, ela interferiu numa ação que seria exclusiva de sindicato e não de associação. E tanto é nesse caso que eu fiz parte de um sindicato também aqui na prefeitura, que foi bem antes da fundação da FUP. Infelizmente, o sindicato ele é mal visto pelo empregador. Por quê? Porque é uma associação que só vai dar problema para ela. É aquele que vai brigar pelo funcionário, vai brigar pelo aumento salarial, pelo reajuste, por determinadas defesas de funcionário no trabalho. Essa é a função do sindicato. Então, é claro que para o funcionário, o sindicato ele tem uma importância maior do que uma associação. Porque a associação é mais uma entidade para aglomerar o funcionário em festas, em lazer, em aulas, convênios com algumas entidades. É mais nessa área de lazer do funcionário e a família. Agora, a defesa dos direitos do trabalhador, quem defende é o sindicato, não é a associação. Foi comentado também, no caso da FUP aqui, que o senhor presidente da FUP na época, aqui o nosso colega vereador Carlos Pereira, ele conversou com o prefeito dizendo que para seguir descontasse em folha de pagamento o valor referente a 1%, se não me engano, que era na época, da folha de pagamento para que essa verba fosse a mensalidade do funcionário para com a FUP. O desconto em folha de pagamento, todo desconto é indevido, desde que tenha uma lei autorizando.
E nesse caso da FUP, foi feito um acerto em administrações passadas, quando foi da fundação da FUP, que a FUP, aí existia um prefeito que te dava o respaldo, né? Então, autorizou verbalmente que podia descontar do salário do funcionário, o holerite dele, descontar aquela verba para a FUP. Isso foi uma coisa verbal. Sendo que se o funcionário questionasse, tinha que haver uma lei para que autorizasse esse desconto, para que o prefeito autorizasse o desconto. Mas, como trabalhou dessa forma, foi continuando. Aí, nessa administração do Geraldo Janeta, como foi dito aqui pelo colega, houve essa conversa com o prefeito pesquisou ou perguntou à sua assessoria jurídica e foi alertado que se continuasse era ilegal. Então teria que se fazer uma lei. Foi então que o prefeito, para que em folha de pagamento não ocorresse esse desconto, que é um trabalho que o município faz, a seção pessoal da prefeitura faz, que ela está fazendo um serviço para a FUP, que seria um serviço gratuito, mas é um serviço. Então, foi que ele, como prefeito, pessoa máxima de administração pública, ele não autorizou o desconto. Mas ele não foi contra ou quis tirar o funcionário que não quisesse contribuir. O funcionário poderia, no caso, se ele tinha realmente interesse em continuar na FUP, fazer esse trabalho através de um cheque, fazia lá um cheque, lá passava para a FUP, ou ia no banco, ele, o funcionário, lá no banco, autorizasse, tira 1% disso aqui da minha folha e passa para a conta da FUP. Aí tudo bem. Então, eu gosto de deixar as coisas claras, para que não saiam daqui pensando coisa que vai... Então, cada um tem a sua maneira de analisar as coisas. Eu analiso dessa forma. Referente à doação do terreno também, que foi um projeto de lei na época, o prefeito, acho que era o seu Diaco, se não me engano, eu, vereador, eu fui contra. Eu fui contra porque eu sempre analiso os projetos, eu vejo, eu procuro as leis. E essa doação de um bem público a uma entidade particular é complicado, não é assim. O prefeito não pode chegar e fazendo doação a qualquer critério ou sem critério. Existem leis maiores que elas determinam o porquê de uma doação. E nesse caso, eu fui contra por várias interpretações de leis, até a nossa própria LDO já determina, eu não sei se é no artigo 21 ou 23, ela já determina que a prefeitura não pode fazer doação a entidades de classe. Então, o prefeito ele tinha que saber as leis municipais, ele tinha que procurar saber, ou o próprio seu corpo jurídico, que devia dar as orientações devidas, que infelizmente, eu sou diácono, pessoa boa, mas acreditava-se na assessoria dele, que ele tinha. Mas eu, como vereador aqui, eu sempre fiquei atento aí, e eu fui contra esse projeto, fui contra. Como fui contra também nos projetos que o Geraldo mandou aqui sobre doações, eu fui contra também. Só eu fui contra. Até os vereadores da oposição aqui foram a favor. Eu fui contra porque eu não concordava. E eu já tinha até dito para ele que seria contra aquilo. Então, eu sou claro nas minhas opiniões, nos meus votos. Referente à multa, que saiu uma publicação no jornal esse dia passado, que o prefeito, o Geraldo Janeta, teve que pagar uma multa. Essa multa já era uma coisa já conhecida dele. Quando perceberam que havia um erro entre o que estava na lei e o que estava no contrato, ocorreu sim um erro. E ele já sabia.
Mas só que, pelo levantamento, essa lei... já está acabando meu tempo. O prefeito, ele fez isso aí, mas houve um gasto menor para o erário público. Então, ele chegou e falou, não, eu sei que vai chegar na multa, eu pago a multa. Então foi o que aconteceu, ele pagou a multa, mas o município não teve que ressarcir, ele não teve que ressarcir nada ao município, porque o município saiu ganhando com aquela contratação de médico. Até hoje, existe aí só para realçar a memória de muitos munícipes, hoje o município paga em torno de R$ 65 a hora para o médico, sendo que o que é praticado na região aqui está mais de R$ 90. Então esse é um fato claro que todo mundo tem que tomar conhecimento. Eu teria até mais coisa aqui a justificar, até sobre a falta de vereadores, que muitos fizeram a colocação aqui. No ano passado, vereadores aqui não aprovaram a lei que era para dar desconto à falta do vereador na casa. O vereador que hoje está aqui presente, assim como eu estou presente, elaborei esse projeto há muitos anos, que o vereador não pode faltar. Se ele faltar, tem que descontar do salário. E teve vereador aqui na gestão passada, aqui no final do ano de 2012, que foi contra, derrubou o projeto. 5 vereadores derrubaram o projeto. Por quê? Porque não queria que descontasse do salário dele a falta nas sessões. Então isso, gostaria de ter mais coisas para registrar aqui, mas fica para uma próxima aí. Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu, na minha primeira palavra, eu até esqueci de me dizer, estava intertido aqui no assunto, mas disse que tem um ditado, né? O bom filho, a casa retorna. A Marília que eu diga, né, Marília? 6º mandato. E pelo jeito o senhor está bem atualizado, porque quando eu disse aqui que existia lei que vedava recursos para associações, então aqui na nossa lei, na LDO, todas as nossas LDO vem escrito assim: é vedada a inclusão de qualquer recurso do município na lei orçamentária no crédito adicionais para clubes, associação de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvada aquelas destinadas a entidades privadas de natureza continuada sem fins lucrativos, de atendimento ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação, ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Quando eu disse na diplomação, o vereador que antecedeu, ele disse na sessão de posse, eu disse a diplomação. E ele disse que não houve convite por parte do Ministério Público, lá do Tribunal. Aqui nós estamos aqui no dia 26 de 8 de 2013, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, juízo da da 366 Zona Eleitoral de Maracaí, comarca de Maracaí. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa Legislativa para a cerimônia de diplomação da prefeita, vice-prefeito eleito no município de Pedrinhas Paulista, a realizar-se no dia 2 de setembro, às 19 horas, no Cine Teatro Municipal. Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelências o processo de elevado apreço e distinta consideração. Leonardo Guilherme Vídeo, juiz eleitoral da 366 Zona Eleitoral do Estado de São Paulo. A Sua Excelência, o senhor Aparecido Silva Menezes. Esse convite estava no mural, até o furinho aqui do mural, mas infelizmente os vereadores passam aqui, se passaram aqui, né, para ver se tinha alguma coisa, acho que não olha no mural. Creio eu que não passaram nenhum.
Quanto ao Tribunal de Contas, que foi citado aqui, de uma multa do senhor Geraldo Janeta, foi só uma multa, um aditamento de um contrato, porque quando ele fez o primeiro contrato, não preveu o aditamento, e acabou passando e fez o aditamento. Mas por que foi só a multa? Porque o valor da hora do médico era inferior ao que se paga no mercado. Inclusive, existiu denúncia aqui, né, na gestão passada aí para os vereadores sobre a contratação da empresa. Mas o tiro foi pela culatra, porque o juiz, ele pediu as contratações anteriores de médicos que recebiam aqui e muitas vezes estavam na praia. E o valor anterior era superior ao que se paga hoje. Não é assim que eles condenou a devolver dinheiro. Aplicou uma multa de 200 UFESPs, daí 3.800 e poucos reais, que o ex-prefeito com certeza vai pagar. Não foi como prefeitos passados que foram condenados a devolver dinheiro ao erário público. Aqui, quando falou-se da sessão extraordinária, que é muita sessão extraordinária, e que tem que ver o horário, não tem que ver horário nenhum. Se precisar, a sessão pode ser convocada a qualquer momento. O artigo 171, o parágrafo 3º, ele diz: as sessões extraordinárias poderão ser realizadas a qualquer hora e dia, inclusive aos domingos e feriados. Então, se eu precisar marcar uma sessão extraordinária, eu vou marcar a hora que interessar para o município, não para o vereador. Porque se não quiser comparecer, não quiser participar, não se candidata a vereador. Porque na hora que candidatou a vereador, foi eleito, ele tem obrigação com o município. Não de escolher a hora que ele pode e a hora que ele não pode. Se depender de mim, eu não vou escolher a hora para ninguém. Necessitou, marcarei a sessão e quem não vir, aí é problema de cada um. Às vezes, quando eu falei lá atrás do partido que não tinha representação, eu falei só para cutucar. Eu queria ver a atitude dos vereadores. Infelizmente, um entrou. Ele veio falar da multa que o senhor Geraldo Janeta teve. Eu fiz questão de dar uma cutucadinha só para isso. Mas é sempre assim. Quando eu digo um partido que não teve representação nas eleições complementares, para mim é um partido morto. E até mesmo na diplomação, que está aqui o convite do juiz, que não teve representação pelos vereadores do PSDB, consta que está mais morto ainda. E agora os vereadores, eles se apegam a qualquer coisinha para ver se ressuscita. Mas eu já vou fazer 50 anos e nunca vi dizer que morto ressuscita. Em Padrinhos vai ser difícil. Então, tem que pensar bem no que fala, porque eu já disse que aqui nessa casa, eu não tenho dó nem pena de ninguém. Se eu tiver que falar, eu vou falar e eu não quero saber. Aqui, eu fiquei aí por 8 meses como prefeito, participei de todas as sessões ordinárias. Acho que faltou umas 2 extraordinárias, porque era durante o dia, não teve como eu comparecer. E eu vi aí muitas indicações, constrói isso aqui, constrói isso ali, 50 metros de asfalto aqui na saída do Cateto, 50 na cooperativa, 50 no NARD, 50 para cá. O nosso orçamento, ele é detalhado. A prefeitura não tem condições de ficar construindo asfalto e as coisas a gosto de vereador. Vereadores, nem todos, mas alguns que já estão aqui da legislatura passada, e agora já está se fazendo um ano, que só vem buscar dinheiro, só o salário. Porque os deputados deles, nesses 5 anos que está para fazer, não trouxeram 1 centavo para Pedrinhas. Então eu não admito que o vereador venha aqui indicar para fazer isso ou aquilo
e ele não procura recursos para o município. A partir do momento que vocês buscarem recursos para o município, vocês têm direito de falar, queremos isso ou aquilo. Mas indicar e sem fazer nada, tipo o vereador sanguessuga, que só vem buscar o dinheiro no fim do mês e criticar a administração, eu até tolero aquelas indicaçãozinhas assim que ele tem que fazer lá, varre ali, arranca uma graminha ali, faz isso aqui, mas construção é difícil, com o orçamento é difícil, tem que buscar a verba. E muitas vezes aqui, vereador se acompanhou o prefeito e atrás de recursos, foi criticado aqui nessa tribuna. Então eu espero que cada um pense bem no que fala, porque eu não tenho dó nem pena de ninguém. Se eu tiver que falar, eu vou falar, e espero não ter que falar mais isso aqui nas outras sessões. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 23 de setembro de 2013 e dou por encerrada a presente sessão.